E nós temos agora uma presença ilustre nesse programa. Ele está aqui quebrando o pau. Sim. Aqueceu o estúdio. Dando show na Jovem Pan. Sempre advogado, pós-graduação pela Universidade de Coimbra, já foi secretário particular do governador do estado de São Paulo. Já tirou aí que você trabalhou com... Tirou. O Chuchu saiu. Você já tirou ali. Tirou do currículo. O que mais? Secretário de Estado do Meio Ambiente em São Paulo, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e fundador do movimento Em Direito a Brasil. E também foi candidato pelo Partido Novo. Perfeitamente, do Amolindo. E o Amolindo também. Pulou do também cavalo. briga em Salles. O próprio. Deixou só o patinete pra Amolindo. Ó, lembrei do... Vocês falaram aqui do negócio daquela propaganda do carro lá. Polo. Eu podia fazer o Marcão com o Supla aí. A última vez que eu vim aqui assistir. Ele vai só lá no banco de trás, trocando a marcha. Vai comprar um eu lembro disso. Eu não sei. Marcão? Depois eles trocaram o telefone. Mas não encostou. Não encostou? Foi sem língua. Foi só por baixo. Beijo da Levícia. Encostaram só por baixo da mesa. Ô Salles, como é que você tá, meu? Tudo bom, tudo ótimo. Agora mais contente que o Elon Musk tá aí. Conta pra gente. Veio aí visitar o Mito. Você não foi chamado lá pra Fazenda Boa Vista? Eu fui lá, é muito chique pra mim. Eu sou mais aqui da roça. Aqui. Mas explica o que ele veio fazer da Starlink. A gente tava falando, você é um cara que aprofunda mais os assuntos. Não, ele na verdade foi uma proposta que foi feita pelo governo a ele para você facilitar a conectividade na Amazônia, porque a logística na Amazônia para conectividade é muito complicada, né? Não é que nem uma cidade que você passa o cabeamento e chega lá. Lá são distâncias enormes e, obviamente, com a floresta. Então, a conectividade através do modelo satelital é talvez a única forma viável, combinado com fibra ótica, evidentemente, que você pode ter para poder avançar na velocidade necessária. E, sobretudo, na parte de ensino. Quando você tem escolas rurais que não têm internet, a velocidade do aprendizado, as alternativas de ensino e tudo mais ficam muito reduzidas. Então, ali você tem uma dupla atividade. Você tem o avanço da tecnologia no meio ambiente, com o monitoramento, e o avanço da tecnologia no ensino. Então, muito, muito importante esse anúncio dos dois aí, do Elon Musk com o Mito. Ô, Ricardo. Pois não. Ô, Ricardo, a gente tava falando, sempre falamos aqui da terceira via, né? Que a terceira via não funcionou, acabou não funcionando mesmo, então patinando até hoje. Calma. Não, pra mim já acabou. Eu acho que acabou. Calma, você tem que esperar. Terceira via Eu acho que com o acabou. Bolsonaro, parece esses carros que vocês mostraram batendo aqui. É o Dória aqui o Beler com aquele levinho, é o Dória batendo com o Bolsonaro, aquilo ali. Mas você acha, Ricardo, que o maior trunfo da terceira via foi a equivalência do Lula com o Bolsonaro? Porque em todas as pesquisas, em todas as mesas de bares, isso é retratado. Tipo, a equivalência dos dois, você acha que esse foi o maior trunfo que os caras conseguiram colocar como narrativa? A comparação direta dos dois, equivalentes, né? O Lula com o Bolsonaro? No momento em que o Lula foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, voltou à cena da disputa política para voltar à cena do crime, como disse o meu ex-chefe Geraldo Alckmin, ele automaticamente coloca o Bolsonaro como a única opção nessa discussão política para 2022. E a razão é simples. A única pessoa que tem um nível de popularidade equivalente ao do Lula, só que no espectro da direita, dos conservadores, etc., é o Bolsonaro. Qualquer outra discussão que fosse feita no campo das ideias, etc., não teria, se não fosse o Lula o candidato, o menor apelo popular. Podia ter discussões mais profundas tecnicamente em algum assunto. Mas popularmente, o Lula traz com ele decisões de voto muito mais emotivas do que racionais. Da mesma forma que os eleitores que o Bolsonaro também traz consigo, além, obviamente, daqueles que acreditam no Estado mais enxuto, né? A terceira via é pra tirar voto do Bolsonaro. Exato. É óbvio. Quem usa é a canhota. Usou calcinha na época da pandemia. Sim. Usou calça. Total. Usou e descarta. Usou o Moro. Usou e joga fora. E agora estão pegando Simone. a Simone Tabet, que não tem nenhuma importância. Nada. Aí o cara vai lá, expressividade. e fala, opa, esse aqui estanca. Moro vai tirar voto de quem? Do Bolsonaro. Mas ele tira- Política é um jogo maravilhoso, meu amor. Deixa eu só falar agora um negócio sério. Sim, fala. Precisamos falar na cara a cara. Olha De lá. testas Olho no olho. franzidas. Face a face. Agora. que Você penteou o cabelo. Como ex-ministro. Hora da verdade. Ô, ministro. O ex-ministro tomou porrada para todo O ex aqui? o ex. Ah, o ex, o tá. ex-ministro. É isso. E falávamos aqui na época, inclusive
publicamos a Greta. Total. Lembra a Greta? Nossa, O ator do filme Leonardo DiCaprio. Mark Ruffalo. Leonardo DiCaprio. Anitta. Estávamos ao lado do Macron. Claro. Isso. Macron fez aquele discurso fantástico, tal, não sei o quê. E a vida foi Passando. Seguindo o bonde. A vida sempre muda. Tínhamos aquela nossa, como é que chama? A economia verde. Verde digital inclusiva. Digital, inclusiva. E nós, europeus que somos, crucificamos este homem. Que preserva a natureza. Porém, agora vejam vocês. A Europa, verde, muito digital, verde. inclusiva, vai continuar queimando carvão. Vai queimar carvão. Por mais 10 anos. E o Leonardo DiCaprio quietinho. O Leonardo quietinho. Greta não sabe onde Greta está. quietinha. Foi pra escola, Todo Greta. mundo, imprensa quietinha. Disney. E você aí, ó. Ah lá. E você aí. E Com essa você carinha. aí. Olha o sorrisinho Essa dele. carinha. Olha o sorrisinho dele. Essa carinha de caça-fantasmas. Deixa eu perguntar. Isso. Deixa o Patropi. E você falava justamente isso. ó. Muitas vezes você teve aqui, a gente brigou com você, lembra? Que a gente punha a Greta. Se vocês for Vila, tá morrendo de rir aí. Tartaruga. Deixa eu perguntar. Sempre quando a bigorna da realidade cai, pegou, não toca tem na jeito, toba. né, sabe? Não Sentiu tem na jeito. toba. Veja o grau de hipocrisia desse pessoal. Pois né? Apontaram o dedo pro Brasil, colocaram rótulos, claro que ajudado pela turma do sapatênis aí, do patinete elétrico da Faria Lima, mas puseram essa pecha no Brasil. Agora, no primeiro ato de desespero dos europeus frente à fraqueza deles diante do Putin, o que essa turma faz? Libera as termoelétricas e permite que elas façam restabeleça, né, o fornecimento de energia suja, queimando carvão, como vocês já falaram, ou gás, na melhor das hipóteses, algumas delas. E, mais do que isso, autoriza a comunidade europeia, aí começou na Itália, mas a comunidade europeia retira todas as restrições à agricultura. Quer dizer, para nós brasileiros, Código Florestal, Reserva Legal, APP, conversa não sei o que de índio, não sei o que de invasão de terra, e para eles, liberou geral, europeu liberou geral. Então, veja o grau de hipocrisia dessa turma toda aí. Não bastasse a Noruega lá caçando baleia e tirando petróleo do Ártico, agora a turma liberou total no continente europeu. Cara, Muito bem. Um puta azar. Eu queria saber, a gente fala muito aqui na Jovem Pan, no Pingos, sobre a extrema imprensa, sobre graus de manipulação midiática. Aí você tem as matérias ainda explorando essa questão que a gente tem debatido bastante sobre reserva indígena, exploração mineral em reserva indígena. E eu não sei, Salles, você enxerga que existe esse grau de manipulação midiático? Com qual finalidade? A quem eles respondem? Qual é o interesse deles de ficar toda hora contra o desenvolvimento econômico, contra a emancipação do índio, contra o desenvolvimento do país como um todo? Você tem uma falsa narrativa por ignorância, por pessoas que simplesmente desconhecem o assunto e dão palpite sem saber. Você tem um segundo grupo, que são aqueles que sabem que estão errados, mas fazem isso para encher o saco do Bolsonaro, para ser oposição, para ajudar o PT, para ajudar a Marina a sair da casca. Quer dizer, tudo que essa turma fala, eles sabem que não é bem assim, mas eles falam mesmo assim. E há uma parcela que ganha dinheiro com isso. Né? Quando o governo Bolsonaro entrou e que fechou a torneira das mamatas essas que eram milhões, centenas de milhões de reais por ano para diversas ONGs, para pseudo-acadêmicos, para algumas pessoas que se diziam, por exemplo, defensores dos indígenas, do sem terra, do meio ambiente, dos direitos humanos, dos anistiados, enfim. Tudo quanto é direitos chamados direitos difusos, né? Tinha sempre um intermediário para vender serviço em cima disso, para vender pesquisa, para vender palestra, para fazer viagem. E essa mamata acabou com o governo do Bolsonaro. Quando essa turma acabou a mamata, o que eles fizeram? Gritaria geral, quer seja para voltar a mamata, para a gente reabrir as torneiras novamente, ou para eles arranjarem esses recursos lá fora. Então eles foram lá para fora com essa narrativa lá no exterior, principalmente na Europa, mas nos Estados Unidos também, dizendo o seguinte, olha, ajudem a nossa ONG, porque a gente precisa combater o Bolsonaro. É aquele filminho ridículo lá que eles falam assim, The Amazon ou Bolsonaro, né? Você escolhe. Então é ridículo esse troço, quer dizer, o pessoal implementou essa narrativa lá fora, mas infelizmente muito com a ajuda da turminha melancia aqui dentro. Então, mas o Mangabeira... Mas isso aí também é o jeito que a pessoa compra a ideia, né? Porque tem muita gente ingênua também que vai nesse barco, né? Sim, porque o papo é bom. Eu fui lá, o Sami me levou lá no Rabino.
Ah, O sim. Rabino. O Rabino, e eu tava falando Grande sobre Rabino. isso e tal. Que eu também sou desse lado. Desse lado. Ingênuo, ignorante. Aí o Sim. Rabino virou Que que para o mim e falou, Rabino é o falou? seguinte, O Rabino é duro. para os judeus, ignorância e ingenuidade não é mérito, Emílio Surita. Vale um livro. Vale um livro. Vá se interessar Não pelo venha assunto. com essa desculpa. Não vem despreparadão. Ou seja, esse assunto é bonito. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha se vendia como verde, partido verde, mas comprava petróleo barato dos russos. Quando o russo desligou, ele falou, pode queimar carvão à vontade, porque não tem jeito. O próprio Mangabeira, que aqui esteve, ele falou, ele foi da Amazônia e tal. Ele falou, a Amazônia só vai ter jeito quando o cara fizer tecnologia lá com grandes empresas, que é aquilo que você falava. Não adianta ficar essa meia boca. Não adianta. Achar que o cara tá sentado em cima de um puta tesouro de ouro, de diamante, de cassiterita, de biodiversidade, de madeira e tudo, e vai viver miseravelmente, mas confortável, ele vai dormir à noite e falar assim, puta, eu sou um miserável, não tenho dinheiro pra comprar roupa, pra mandar meus filhos pra escola, pra comprar medicamento, mas pelo menos a Greta tá contente lá em Estocolmo, tá assistindo lá Fiz uma pessoa tá assistindo o Netflix, então se ela tá contente, eu tô contente também. Não existe essa visão é ridícula. Então, ou a gente melhora o padrão de vida das pessoas na Amazônia e, portanto, o meio ambiente passa a ser um assunto de primeira ordem, ou ela vai estar preocupada com a sua sobrevivência, né? Com necessidades materiais mais prementes. Então é isso que precisa fazer, e aí você desenvolver a bioeconomia é importante, mas também fazer a regularização fundiária, permitir que o pessoal faça o zoneamento econômico ecológico da região para poder saber aonde tem cada riqueza natural e ordenar, né? Você dá um ordenamento à exploração mineral correta, com licenciamento, com recuperação ambiental. Porque você enfia a cabeça no buraco, a estratégia do avestruz, enfia a cabeça no buraco, faz de conta que não tem pressão econômica, que não tem 23 milhões de pessoas morando lá e que aquilo, por exemplo, pode ser um grande Simba Safari para o europeu vir aqui tirar foto e ir embora. Não, Então, eu não mas- esqueço quando desculpa, Emílio. Não esqueço quando a menina da embaixada inglesa, naquela viagem que o Mourão fez e levou os ministros e embaixadores lá para a Amazônia, nós estávamos em Maturacá, lá na fronteira lá do Brasil com a Venezuela, numa base militar, todos aqueles europeus e tal, e os indígenas vestidos, e a moça inglesa vira pro indígena e pergunta assim, em português assim, meio arrastado, né? me conta qual é o seu sonho. Eu soube. Aí ele vira e fala assim, turismo, dólar. Imagina, o indígena e Yanomami, imagina os outros que já estão muito mais incorporados, já são... Então esses caras não existe essa narrativa que o indígena tá lá. Mas você acha que o Brasil tem essa soberania toda? Em relação... Você não acha que a União Europeia manda mais na Amazônia do que nós mesmos? Pitaco. Eles mandam mesmo, mas mandam por culpa nossa, porque nós aqui no Brasil, a turminha aqui, eu brinco, Leblon Faria Lima, né, Vila Madalena Faria Lima, o Eixo, Viu, Sam? Eixo Elizabeth Arden, Turminha do Starbucks. a turminha do Starbucks aí, essa patinete. turminha dá respaldo a essa narrativa europeia aqui dentro. Então são eles que com as suas ONGs aqui no Brasil entram com as ações contra o governo Bolsonaro, são eles com os seus papers e grandes estudos que a Folha e o Estadão publicam como se fossem verdades absolutas, colocam esses assuntos contra o próprio Brasil, o nosso interesse, que o cara, ou ele acha que é cool, né, falar essas bobagens, ele se sente o nova-iorquino falando Então, essas mas bobagens. é mais chique ser assim, ó. Claro. Você vai me Você é mais desculpar. aceito. Lógico que é. Eu quero Você estar me dá 10% do Itaú que nem o outro lá, eu também vou achar chique, lógico. Né? Muito bem. Eu vou te fazer o break, tem que fazer só pra rede, né? Um break só pra rede Jovem Pan, a gente continua aqui. Candidato, viu? Isso que a gente quer saber. Pegando fogo lá. Ele não fala. Ele não fala, tá quietinho. pegando Ele não fala. E Ele vai fica disputar quieto. com alguém da Ricardo casa. Salles tá aqui com a gente e no Instagram é Ricardo Salles MMA. Que esse é o Instagram. Pô, você tem bastante, hein? Quase 1 milhão. Tô bloqueado no Instagram. Tá? Sério? Eles puseram no Shadowban, porque eu pus aquele meme do Putin com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. Aí os caras vão lá e dizem, não, fake news. Mas eles não podem nem pôr meme mais na internet, que a direita é sempre retalhada aí pela turma, os estagiários de cabelo azul aí. Muito bem. Um break então, Reginaldo. Vamos lá. Muito bem. Você não gosta do estagiário? Que são os, como é que chama lá os... Millennials. Não, tem o... Geração. Batata Média. Batata Média. E a Pokémon. O Pokémon. Batata média e Pokémon. Conhece Batata Média? Você já Pokémon? conheceu o Pokémon, né? Tem a Batata Média e Pokémon. Agora é uma... Você escolhe. Mas eu vou mostrar. Você escolhe. Né, não. Dedê? É isso? Dedê Batata Média. DT Batata média. Salles, você é candidato ou não?
Sou pré-candidato a federal. Ô, Salles, mas e aí? O que você vai apresentar de proposta pra turma? Por que a turma tem que votar em você? Porque a gente vê, tem muita gente da direita que tá fazendo trabalho, mas tem alguns candidatos e tem até uns deputados lá que só servem pra ficar postando meme, né? O que você tem pra apresentar pra turma que você fala assim, ó... Deu uma indiretinha assim, deu uma na costela. Não, porque assim, a turma da direita tem, como o Mano Brown falou aquela vez lá, aí tem que voltar pra base, tem que aceitar as críticas, tá ligado? E aí da direita também, não é porque é da direita que tem que votar em você, ou votar na fulana, ou no ciclano. Você tem que apresentar proposta, né? Porque o que a gente vê bastante lá... Não, é verdade, porque o que a gente vê lá é muita... Tem muito deputado lá, aliado do governo, que só fica postando meme e postando, puxando o saco do Bolsonaro. A gente quer saber de proposta real por que votar em você, tá Explica aí, deu uma indireta. Mas é mesmo, mas você sabe que uma das coisas que eu acho que o legislativo ganha muito quando alguém tem experiência já de como é governar o Brasil do outro lado do balcão, ou seja, no executivo. Porque o executivo, aí o caso Bolsonaro, e eu passei por isso também, o executivo, por mais que você tenha ideias, tenha vontade de fazer coisas, você está sempre balizado pela legislação que é feita no Congresso. Então isso traz uma experiência de como você formular leis, ou como não formular aquelas que precisam. O general Heleno falou uma vez uma coisa muito interessante, que o governo do presidente Bolsonaro pegou o Brasil tão arrebentado de que tão ou mais importante do que fazer coisas é você desmontar coisas erradas que os outros fizeram. Então, acho que um papel importante que os deputados, eu me incluo se eu for eleito, enfim, mas todos aqueles que forem eleitos, é você simplificar o Brasil, desburocratizar, você colocar uma racionalidade na legislação. E essa legislação permeia todos os assuntos. Permeia meio ambiente, mas tem também a parte tributária, administrativa, reduzir o tamanho do Estado, privatizar tudo. Não tem sentido o Brasil ter nenhuma estatal para absolutamente nada. Zero. Nem Petrobras, nem Eletrobras, nem Casa da Moeda, nem Correio, nem coisa nenhuma. Não tem sentido você ter uma estatal no Brasil em pleno século XXI. Agora, Salles, você pretende se candidatar, pré-candidato, mas você pretende voltar a ser ministro? E se sim, que área? Seria para o meio ambiente? Seria agricultura? Eu não sei. Você vai tocar. Para não cometer o mesmo erro do Dória, que falou que nunca seria reeleição e nunca seria isso, que não largaria a prefeitura, que não largaria isso, né? Eu não vou dizer que nunca faria, mas eu, a princípio, não quero. A princípio, eu quero, se eu for eleito mesmo, isso tudo acontecer, eu quero poder ficar no legislativo para transmitir, para fazer, implementar no trabalho do parlamento a experiência que eu tive. Eu fui, como foi dito aqui, fui secretário particular do governador Geraldo Alckmin em São Paulo, fui secretário de falou baixinho. Falou rápido. Lula, viva Lula! Você viu? Eu fui secretário de Alckmin. Falando isso foi no casamento do Lula que ele não foi. Não, mas eu não tenho vergonha, não. Eu aprendi muito com o Geraldo Alckmin. Ele é um cara sério. Ele, obviamente, tá fazendo coisa errada com esse negócio do Lula. Tá mesmo. Tá louquinho. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de ter sido secretário dele. Muito pelo contrário. Eu aprendi muito. Tenho imenso orgulho de ter sido não só secretário particular dele, como secretário de meio ambiente também. Mas tenho imenso orgulho e enfim, uma honra enorme de poder ter sido ministro do Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro do cacete. Puta de um cara transparente, verdadeiro, correto, sincero, humilde, né? É a cara de uma política que a gente criticava, das pessoas que nunca dão opinião, que nunca se posicionam. O Bolsonaro até é criticado pelo contrário, por ser um cara que fala demais e que se coloca, dá opinião e tal. Então, de certa forma, eu acho isso muito legal. Mas eu, a princípio, não gostaria de voltar para o Executivo. Se eu for eleito para o Legislativo, é para ficar no Legislativo mesmo. Falou com o tesão do Bolsonaro, deu para sentir no seu olhar. Mas, sabe uma curiosidade, assim? Porque você foi ex-ministro lá, beleza, no meio ambiente, e tem muita gente que fala, pulou do cavalo. A gente ouviu todas aquelas... Teve a história do Moro, da reunião, passa a boiada. O que de fato fez você sair se você já estava lá com o cargo garantido? Veja, o Bolsonaro, quando a gente foi nomeado, no início de 2019, ele escolheu ministros que ele confiava pela técnica. E eu nunca perdi a confiança do presidente, ao contrário, quando eu fui lá pedir para sair, ele falou, não vai sair, fica aí, não vai sair. Eu falei, não, vou sair, porque eu acho, primeiro, e aí a explicação da sua pergunta, eu já fiz praticamente tudo que eu achava que tinha que ser feito ou que podia ser feito no governo. O governo, ou você faz as mudanças mais importantes logo no começo, nos 2, 3 primeiros anos, ou não faz mais. Esse ano, 2022, é um ano eleitoral, né? Então, eu já estava...
eu já tinha implementado, eu não vou dizer que tudo, mas muita coisa que eu entendi importante para poder modernizar a área ambiental. O governo estava sofrendo muito com o embate ambiental em razão dessa política internacional, essa perseguição injusta contra o governo Bolsonaro e contra o Brasil, e uma mudança no Ministério do Meio Ambiente desanuviaria o ambiente, né, tornaria menos beligerante, e eu achei que isso era um dos motivos importantes. E de fato, é muito sacrificante você morar em Brasília, longe da família, longe dos amigos, fora da sua casa. Quer dizer, a minha vida é em São Paulo, eu sou um paulista, nasci aqui, morei aqui, estudei aqui, quer dizer, a minha vida é aqui. Então, eu já estava também cansado de ficar em Brasília, sabe? Chega uma hora que você cansa de abrir mão da sua vida particular, ficar levando porrada de jornalista comunistinha, ouvindo o desaforo de deputado petista ladrão. Você chega uma hora que você cansa disso. Leonardo DiCaprio. Eu tô aqui, Leonardo DiCaprio, Greta, a outra lá que balança a bunda, não sei o quê. Então, Anitta. chega uma hora que cansa você ficar isso. Porque você mas político não tem que aguentar a pressão? Você está de novo indo para política. Não, mas o legislativo é diferente, porque você, obviamente, no executivo, ainda mais num governo disruptivo como o do Bolsonaro, que pegou 20 anos de esquerda aqui, depois eles terem aparelhado tudo, feito regras, estava tudo montado por um governo de esquerda. E chega o Bolsonaro e acaba com a festa. Então, isso é uma carga muito pesada em cima de nós. O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele quebrou o sistema. A gente tá vendo hoje em dia. Isso é o que eu achei bom do Bolsonaro. Sim. Mostrou, desnudou. Não que eu acho o Bolsonaro o melhor do mundo. Abraham Lincoln. Mas eu. Desnudou. Tem uns caras que falam, pô, é o Abraham Lincoln. Não é Abraham Lincoln. Não é, não. Para lá. Exagera. Mas. Talvez a idade. A gente vê o jogo jogado. Agora fácil. A gente vê o jogo jogado fala. Aí você fala, puta, ó, isso aqui é assim. Ó, como é que funciona aqui. Ó. O Senado lavando a mão do STF, um lava a mão do outro. A gente vê esse negócio. Porque é só um cara maluco como o Bolsonaro para quebrar quebrar o sistema. Porque tá todo mundo Tá todo mundo no game, Tá todo mundo acomodado, tá todo mundo ali com seus interesses. Charutinho. Você teve lá, porra. Você sabe, no elevador em Brasília, Zuzu, você nunca entrou. Nunca. Você entra ali, já foi expulso. O cara fecha negócio com você no elevador. Só uma tem que trazer o Blue Label de casa. Claro, ele tem um escândalo. Você sabe como que é, pô. Leva o charuto. Então é um negócio... Era um negócio assim muito natural. Não, o Bolsonaro quebrou esse círculo vicioso. Ele chegou lá e falou: não quero saber mais. Mas não tem. Uma coisa muito interessante: o Bolsonaro teve a coragem de dizer não para muita coisa. Outras ele foi obrigado a aturar, porque você também, se não fizer isso, os caras derrubam ele. Então, o que aconteceu? Muitas coisas que foram possíveis se contrapor e mudar, mudaram. E você tem o termômetro disso. O Sami que faz as análises aí das empresas. O que aconteceu com as estatais no Brasil? Foi um passe de mágica, que elas todas davam prejuízo, e todas eram roubadas, e todas estavam deficitárias, e de repente todas dão lucro, e todas estão sendo saneadas. Mas assim, saiu de 0 a 100. O negócio completamente mudou, completamente a direção. Sim, que era o dinheirinho para comprar o... Aquilo era compra, aquilo era loteamento. Os caras recebiam os órgãos e os ministérios de porteira fechada para cada um fazer a sua campanha à reeleição, para arrecadar dinheiro, para ficar rico na política e tudo mais. Então, o Bolsonaro acabou com isso. Quer dizer que ele resolveu todos os problemas do Brasil? Lógico que não. Que ele conseguiu implementar tudo que era necessário? Que tudo que foi feito no governo está correto? Não, claro que não. Não há compromisso com o erro. O governo não é perfeito, como ninguém é perfeito na sua casa, na sua empresa, etc. Você comete erros, tenta fazer coisas, não consegue, tenta certas coisas e depois vê que não era o melhor caminho. O governo é assim também. Mas o importante é você ter o norte correto, quer dizer, você ter a bússola, qual é a direção correta que o Brasil tem que ir. E isso está bem claro no governo do presidente Bolsonaro. Ô, Ricardo... Ô, Ricardo, você tinha falado, a gente acompanhou quando você entrou no governo, você até falou aqui dos mesmos players, né? Era o Leonardo DiCaprio, que ficava enchendo o saco, aí tinha a Anitta, aí tinha o Mark Ruffalo também, que é o Hulk do Vingadores, a Greta, beleza, tal, você passou. Só que depois, nós temos esse ano aquela campanha para a pessoa de 16 anos tirar o eleitor e votar, o título de eleitor e votar. E esses mesmos players, exatamente esses mesmos, Mark Ruffalo, Anitta foi num evento, falou que conversou com o Leonardo DiCaprio. Qual é a relação dessa turma
Você que teve lá dentro. Porque são sempre esses players que tentam mobilizar a situação aqui no Brasil. Eu acho que esse pessoal tem, obviamente, um fetiche contra a direita, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Trump e aconteceu em outros lugares também. Essa turma mais da esquerda aí, o pessoal cool aí, eles não gostam de ninguém de direita, entendeu? O cara, e ele tem um apelo anti-direita. Tem um apelo. É artista, então, porra. Então mas tem artista de direita também. Acontece que esses aí em especial, o cara acha charmoso ser de esquerda, encher o saco, vir com pautas absurdas, entendeu? Você pega as letras aí da dança do rebola lá, sei lá o quê, é um negócio horroroso. Aí o Bolsonaro tem uma pauta governamental que fala de família, que fala de valores, que fala de princípios. É careta. A pessoa é careta. Bolsonaro total. é caretão. Careta FM. Caretão. Careta FM. É o tiozão mesmo. Careta FM a juventude não gosta. É que você é um caretão. Ó, É caretão. Superman também é caretão. Caretão não. Ele não, o Superman é liberal. Depois da meia-noite. É o seguinte... Quando o cara... Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é bonito. Depois ele é suplo. O cara normal. Esquece artista. Esquece artista. Vamos esquecer. Esquece o artista. O cara normal. Quando ele é jovem, é gostoso. É gostoso. É gostoso você ser de esquerda. Fumar uma maconha. Dá um tapa na macaca. Tapa na macaca. Batata média, Lollapalooza, esquerda do cabelinho, pochete transversal. É gostoso. Aí é o seguinte, ele vai indo, aí ele gosta desse... Todo mundo já foi jovem. Ele gosta do discurso, o discurso é bom. Quando começa a chegar DARF, que chega o DARF... Todo mês chega o DARF, chega a conta de luz, conta de água, conta de gás. Declaração do imposto de renda. Declaração do imposto, o IPTU. O prefeito subiu o IPTU aqui em São Paulo. Safado, barbaridade. Você viu que subiu o IPTU? Eu recebi hoje. Fala que foi o Dória que começou com essas Aí, cara, você vai falar, não funciona. Aí você começa a virar, aí você fica careta. Sim. Aí você vira caretão. Essa janta grátis. Você vê que a graça acaba, né? Acaba a graça. Entendeu? A hora que chega a de gente inútil. Putz. Aí também aí você já tá falando igual o ministro. O careca, hein? Ô, ministro. Chamou todos os internautas de imbecis. Mas Bolsonaro abraçou ele gostoso, hein? O abraço. Então break pra rede. Por favor, break pra rede rapidinho. STF. Ele também não sai mais na rua, hein? Ex-ministro. Essa posição... Anteontem teve um evento com o Ives Gandra e o Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro, né? E eles criticaram muito esse excesso de ativismo e de invasão de prerrogativas do judiciário sobre o executivo. É uma coisa inacreditável. E eles falaram uma coisa muito interessante, que a Constituição brasileira começa dizendo que os poderes são harmônicos e independentes entre si. E logo em seguida elenca os poderes, começando pelo legislativo. E ele falou um negócio muito interessante. O legislativo é o único dos três poderes que é eleito e representa toda a sociedade, porque é multi-ideológico, enfim, tem múltiplas posições. Em segundo lugar, o executivo, que também é eleito, portanto, também tem a legitimidade do voto e representa a maioria que elegeu o presidente. O terceiro poder, cuja função é resguardar as leis, fazer cumprir as leis, não tem voto. Então não tem essa legitimidade para fazer política pública, porque a política pública só pode ser feita por quem é escolhido pela população, quer seja o legislativo ou o executivo. O que a gente está vendo hoje? O judiciário, através de decisões das mais variadas, nos mais diferentes assuntos, estão decidindo quais são as políticas públicas que o Brasil tem que seguir. E isso é completamente inadequado, porque nenhum ministro supremo, nem desembargador, nem ninguém foi eleito. Então, Sim, mas o legislador só pensa em reeleger. Sim. E aí ele deixa as pautas mais complicadas lá pra cima. Quando eles apareceram, quando eles viraram, opa, vamos aqui. Agora é nós. Agora é nós. Aí eles tomaram esse poder. Protagonista. Esse também uma parte é a ausência de execução das suas funções do legislativo, é verdade. Porque é muito melhor você decidir aborto com 580... São 513 com 513 pessoas eleitas pelo povo do que meia dúzia decidir lá ou alguém lá dar uma canetada. Tem muito mais legitimidade. Isso, exatamente. Porque lá estão expostos os diferentes pontos de vista da sociedade, em cada um dos partidos, por cada um dos deputados e senadores. Realmente é muito mais legítimo, muito mais adequado. Agora, eu queria saber do Salles o que ele acha do TSE nessas eleições sendo conduzido por Alexandre de Moraes. Então, a gente já viu que existe uma crispação,
existe uma espécie de antagonismo do Alexandre de Moraes. De novo, a gente está vendo imposição de multa ao Daniel Silveira. E eu queria saber, você acha que ele vai puxar ainda mais a corda, vai esticar ainda mais a corda durante o período eleitoral, ou você acha que isso tende a um apaziguamento? Não, a corda já está bem esticada, né? Difícil ser mais do que isso aí. Mas não acredito que vá retroceder. Realmente não acredito. Até porque são pessoas, né? Então a mesma pessoa que está numa cadeira ocupa a outra, a mesma pessoa, não tem diferença. Não, mas esses caras estão... Você viu o cabelo do... Põe o cabelo do Fux. É maravilhoso, pô. Tá muito bem cuidado. Você precisa fazer o mesmo tá cabelo. Com um cabelo bonito. Não. Tá escovado. Ele fez o patropi. Só perguntando se é peruca. É o Egon. Não é peruca. Não é peruca. Isso Põe o daí. cabelo do Fux. Isso aí. É o Egon. Olha a hidratação, irmão. Você precisa passar aí olha uma isso. babosa. Olha essa hidratação. Esses olhos Isso aí azuis. é Celso Camura, Emílio. Nosso Celso Camura. Esses olhos azuis. Se eu sou ele com uma caneta, E eu com viro martelo. soberano. Anda de roupão. Marco Aurélio. Não é? Porra, lógico. Você acha que ele não quer mandar? Dar uma caneta pra ele? Cabeleira, meu. Ué, E aí? Tá não chique. tá? Você gostou? Uma salva de palmas para o Desse ministro. cabelo. Ministro, Olha aí, Salles. parabéns. Uma vez ministro tem que chamar o cara o resto da vida. Claro. Sempre. Ministro. Ô, Salles, você tá animado ou não? Eu estou animado, acho que tem muito espaço para as coisas que a gente defende, para a visão liberal, para os princípios conservadores. Essa guinada que o Brasil deu em 2018, ela ainda está incompleta. Tem muita coisa para ser feita, principalmente porque a esquerda ficou 20 anos no poder. Então esses caras demoliram o Brasil. Você não arruma um país em 3 anos. Você precisa pelo menos 2, 3 mandatos com uma visão justamente dessa forma, de um Estado eficiente, segurança pública, né? Nós estamos sofrendo pra caramba aqui em São Paulo com a falta de segurança pública. O que é isso? Mentalidade de esquerda, que valoriza o bandido e desvaloriza a polícia. Então todas essas... é só pro cidadão de bem. Né? Exato. Não, O benefício a polícia está de mãos amarradas aí com essa câmera no peito, o sujeito entra em conflito, é afastado das ruas. Então, desde a segurança pública, ou a falta de segurança pública, até o tamanho do Estado, vender as estatais e tudo, o Brasil precisa realmente ter tempo de colocar em vigor, colocar plenamente a pauta liberal na economia e conservadora nos princípios. Linha dura, política de tolerância zero, esquema Rudolph Giuliani em Nova York. Se a gente não puser isso no Brasil, esse troço vai degringolar. Né? São Paulo tá impossível. Você anda aqui na Paulista, nos Jardins, no Itaim, é o fim da picada. Vai para Araçatuba, os caras estão assaltando a cidade, amarrando o cara no capô da caminhonete. Quer dizer, é o fim da picada isso. E que a Amanda vai ser sua suplente, não é verdade também. Amanda Klein. não, porque deputado federal não tem suplente. Se vai fosse candidato ao Senado, podia ser Mas Amanda você vai Klein. concorrer com a Adrilho Jorge. Mas a Adriles é craque. Ele é o Severo da PAN. Severo da É o Pan. Cerveró da Pan. Tá ali o Severo da Pan. O Adriles não sabe o que ele quer. Ele não sabe. Tá triste. Ele não sabe. sabe nem o que Você quer viu em ele no Minas discurso? Gerais, Você viu ele dando discurso nem lá no no palanque, o Bolsonaro. Cazuza? Eu vi. Brasil, eu Mas quero você viu que ele se mudar. machucou, Liberdade. Ele não sabe o que quer. Mas depois que o Bolsonaro foi dar coçada, machucou ele. Ah, sim. Ele caiu do saco. Caiu do saco do Bolsonaro. Tá todo enfaixado. Olha lá. Olha lá. A carinha dele. Que bonitinho. É uma figuraça. Muito bem. Então, Mais uma? pode. Eu estava te acompanhando, eu quero te parabenizar pela sua competência no Jornal da Manhã. E o papo era as privatizações, uma das pautas maiores do governo Bolsonaro. Eletrobras, no final a gente fala, no final da ponta, vai melhorar, vai diminuir, você acha, a conta de luz para o cidadão brasileiro? Eu sei que é um processo longo, mas você estava debatendo e tem muita gente jogando contra, né, para variar. Para variar, o Congresso meteu um jabuti, né, no meio da legislação ali, para tentar tirar uma casquinha. Mas, assim, como você dificilmente passa alguma coisa no Brasil sem jabuti, é melhor você passar com esse jabuti que está aí do que com os próximos que virão. É o país do jabuti. Exato. Então, eu acho, do ponto de vista objetivo, é melhor para o Brasil privatizar tudo já, porque pior do que está com essas estatais não vai ficar. A Eletrobras não tem capacidade de investimento, é uma empresa que foi ficando para trás ao longo do tempo. Então, você trazer mais players, mais competidores para dentro do mercado de fornecimento e distribuição de energia elétrica é importante para o Brasil poder avançar. Infelizmente, há coisas que não independem disso. Por exemplo, você ter uma energia, você fazer, por exemplo, Belo Monte. Os caras fizeram Belo Monte e não tem reservatório. Quer dizer, você tem 18 turbinas na usina, só 17 funcionam a maior parte do ano. Quer dizer, é um absurdo. Isso é a coisa mais absurda que existe no mundo. O cara fez a usina,
tem 18 turbinas. 18 turbinas. É. Só uma funciona. É igual o avião. Você igual tem um avião caixa. que não tem turbina. Por quê? Provavelmente a Odebrecht fez